A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Eclesiastes 3, verso de número 1 ao 8, que vai nos dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Sabe por que muitas pessoas, irmãos, hoje ao nosso redor estão frustradas? Estão muitas vezes olhando para a vida sem ver sentido, porque elas não compreendem o que está escrito nesta palavra, que tem um tempo determinado para todas as coisas. Os seres humanos, nós, irmãos, queremos sempre viver em alegria, queremos sempre o bem-estar. Mas o nosso Deus deixou bem claro aqui na palavra dele que tem um tempo para todas as coisas. Por mais que a gente esteja, meu irmão e minha irmã, em tempos bons, e precisamos estar também preparados para tempos ruins. Nós temos que entender que não só tem o tempo de sorrir, mas também tem o tempo de chorar. Não somente tem o tempo de paz, mas também tem o tempo de guerra. Não somente tem o tempo de abraçar, mas também tem o tempo de afastar-se do abraço. Tem um tempo para todas as coisas. Peça sempre para o Senhor te dar esta maturidade, para que você venha entender que a vida que a gente vive hoje não é um parque de diversões. A vida, meu irmão e minha irmã, não é um conto, não é um filme. Mas a vida, muitas vezes ela será difícil. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que foram moldadas, forjadas no sofrimento, na dor, e hoje você é mais forte. Aí você diz assim: eu aguento mais do que gente que nem sofreu metade do que eu sofri. Sabe o que é isso? O sofrimento te deixou mais forte. Você aproveitou aquele momento para que você pudesse assim se fortalecer. Você entendeu que tem momentos que é necessário sobreviver. Nem todos os momentos você vai sorrir. Nem todos os momentos você vai achar tudo maravilhoso. Vai ter problemas, sim, a vida tem problemas. A gente precisa entender isso. Jesus deixou bem claro que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Ele não disse para nós que no mundo seria somente maravilhas, que ia ser tudo lindo e maravilhoso. Isso vai ser, meu irmão e minha irmã, tudo lindo e maravilhoso na glória, nas mansões celestiais. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, precisamos ser maduros. E por isso o Senhor está dizendo para você: tenha maturidade, porque a vida é feita de fases. A vida é feita de mudanças, de transformações, e nós precisamos estar preparados para elas. Nós precisamos pedir para que Deus nos ensine com as dificuldades. Nós não podemos passar pelas dificuldades murmurando, sem querer aprender, querendo pular os dias da dificuldade. Nós temos que perguntar para o Senhor: Deus, esta dificuldade, Deus, esta impossibilidade, o Senhor está querendo ensinar o que com ela? A dificuldade que está no meu e no teu caminho, meu irmão e minha irmã, é para nos tornar mais fortes. É para a gente aprender que a vida é difícil. A vida não é fácil. E é por isso que Deus te trouxe aqui, porque Ele quer lhe amadurecer. Tem pessoas aqui, irmãos, que têm uma idade avançada, mas ainda não têm maturidade. Tem pessoas aqui que têm uma idade já mais avançada, mas não conseguem amadurecer. E Deus está dizendo: enquanto você continuar sem maturidade, você vai sofrer muito na vida. Declare comigo: eu quero aprender a ter mais maturidade todos os dias. Eu quero aprender a ter mais maturidade todos os dias. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu, como diz em Eclesiastes 3:1. Tem um tempo para tudo, minha irmã. Não são todos os dias que você está saltando de alegria.
Não são todos os dias que você está chorando. Não são todos os dias de lamento na tua vida. Há um equilíbrio. Deus é tão perfeito, irmãos, que Ele equilibra aquilo que a gente vive. Porque imagine, tempos só de alegria. Ninguém ia valorizar a alegria. Imagine tempos só de tristeza. Ninguém seria feliz. Então Deus, Ele sabe, irmãos, daquilo que a gente precisa. Os tempos difíceis é para nos ensinar. Quando você passa por processos com Deus, vales, desertos, problemas, obstáculos, portas fechadas, pode observar. Quando nós servimos ao Senhor, parece que as coisas são mais difíceis para nós. E às vezes a gente até questiona isso com Deus. Deus, por que as coisas são mais difíceis para mim? Deus, porque parece que fulano, ciclano consegue as coisas com mais facilidade do que eu. E Deus está dizendo, é porque eles não estão aprendendo o que eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando a ser forte. Eu estou te ensinando a ser resiliente. Eu estou te ensinando a ser uma pessoa de fé. Para você ter fé, você precisa exercitar a fé. E para a fé ser exercitada, muitas vezes Deus vai permitir uma luta, uma enfermidade, um problema, uma dificuldade, que é para sua fé ser moldada, que é para você aprender a confiar no Senhor. E tem pessoas aqui que estão exatamente nessas fases. Fases essas que se você pudesse, você pulava. Se você tivesse o controle remoto, você já tinha mudado essa fase da tua vida. Mas Deus está dizendo, enquanto você não aprender com a fase que eu estou permitindo você passar, você não vai sair deste problema. Você lembra dos israelitas que ficavam só rodando no deserto? Rodando por quê, irmão? Porque não aprenderam. Porque eles resolveram endurecer a cerviz. Eles não queriam aprender com o que estavam vivendo. Eles não queriam adquirir experiência com Deus. Eles não queriam ter maturidade, irmãos. Quando nós endurecemos a nossa cerviz, Deus em momento nenhum é prejudicado, não. Em momento nenhum, meu irmão e minha irmã, nós conseguimos prejudicar ao Senhor. Somos nós que saímos prejudicados. Por quê? Porque continuamos na luta e não aprendemos o que temos que aprender com ela. Todo problema que Deus está permitindo na tua história, é Ele te ensinando. Todo problema, toda luta, até mesmo as alegrias, Deus te ensina, irmãos. Deus é tão perfeito em tudo que Ele faz que todos os tempos, se a gente estiver realmente em comunhão com o Senhor, a gente consegue aprender em todos os momentos. A gente consegue aprender na alegria, a gente consegue aprender na tristeza, a gente consegue aprender na escassez, a gente consegue aprender na bonança. Tudo tem uma lição pra gente aprender, tudo que você tá vivendo aqui. Tudo que você tá passando nesta terra é Deus te ensinando lições. É Deus te dando maturidade, te fazendo mais forte. Deus, Ele não vai te super proteger, meu irmão. Deus, Ele não vai te dar alegria eterna nesta terra. Porque nesta terra haverá aflições, haverá dificuldades, haverá problemas, haverá desemprego, haverá fome, haverá praga, haverá pestes, haverá doenças, haverá problemas. Mas enquanto você aprende aqui, você está sendo preparado para viver em um lugar perfeito, onde não haverá dor, não haverá gemido, não haverá choro. Mas enquanto você estiver nesta terra, aprenda com o que Deus quer te ensinar até você chegar às mansões celestiais. Irmãos, até pra gente ir pro céu não é fácil. Porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Não é fácil não. Você tá pensando que é brincadeira, é? E a Bíblia também diz que a porta é estreita, então é difícil o acesso. Nada é fácil. Declare comigo, eu estou amadurecendo porque eu entendi que nada é fácil. Eu estou amadurecendo porque eu entendi que nada é fácil. Olhe para as mulheres de antigamente. Olhe para os homens de antigamente. Olhe para os de agora. Olhe para as mulheres de agora. Quem são mais fortes, irmãos? As pessoas mais antigas ou os de agora? Os mais antigos sofriam. Os mais antigos adquiriam tudo à base de muito trabalho, de sofrimento, de noites mal dormidas, de angústias, de problemas que eles sabiam enfrentar. Que eles próprios, irmãos, sabiam como sustentar. Por quê? Porque eles não eram mole. Eles eram pessoas que se adaptavam ao que estava vivendo. Mas hoje em dia nós temos muita facilidade, muita facilidade. Se olharmos, irmãos, a vida de uma dona de casa hoje para a vida de uma dona de casa antigamente, a gente observa o quanto de facilidade tem. Hoje tem máquina de lavar louça. Hoje, meu irmão e minha irmã, tem robô que limpa a casa. É, aqueles negocinhos que fica limpando, aspirando. Pois é. Hoje em dia tem liquidificador.
Hoje em dia tem processador que você puxa, né? Estica, tem uns que botam na tomada ali e processa todos os alimentos. Hoje em dia tem sanduicheira. Hoje em dia tem gás de cozinha, tem fogão, tudo maravilhoso, tem geladeira. Mas antigamente não era assim não, meu irmão e minha irmã. Hoje tem água na torneira. Antigamente as mulheres iam buscar água no poço. Era difícil, não era fácil não. Tinham que carregar peso, lavar roupa, meu irmão e minha irmã em rio. Lavar roupa às vezes de ganho, como minha avó lavou, para as pessoas passar roupa com aqueles ferros que colocava, sabe, a brasa dentro, um ferro muito pesado por sinal. Então nós observamos, irmãos, que não era fácil. Mas eu conheci a minha avó mesmo, ela criou os 10 filhos dela com muito sofrimento. 9 que ficaram vivos e um que faleceu. Mas todos com muito sofrimento, irmãos. Com muito sofrimento e sozinha em Deus. Mas ela era uma mulher forte. Você não via ela murmurando. Você não via ela em momento nenhum olhando para o céu e dizendo: cadê Deus? Não. Ela adorava o Senhor, ela exaltava o Senhor. Por quê? Porque ela aprendeu na dificuldade. Porque ela usou aqueles momentos de dor para se tornar mais forte. A dor não pode ser mais forte do que o aprendizado que você tira com ela. A dor não pode ser mais forte do que o Deus que você serve. A dor não pode ser mais forte do que você. Se levante, erga a sua cabeça. Deus te chama a ser mais forte. Tudo aquilo que você está vivendo hoje não é um castigo. Muitas vezes pensamos que Deus está nos castigando, porque olhamos para as dificuldades não como algo para a gente vir aprender, mas olhamos para as dificuldades como um castigo. Mas nós que servimos a Deus precisamos ter um olhar diferente. As dificuldades, os tempos difíceis fazem parte da vida, e Deus, Ele primeiramente está nos capacitando. A dificuldade na vida do cristão, na vida do servo do Senhor, é para tornar ele mais forte, é para tornar ela apto para o reino de Deus, porque não é com facilidade que nós vamos entrar, meu irmão e minha irmã, nas mansões celestiais. Então, tudo que Deus está permitindo na sua vida é uma preparação. É Deus te preparando, é Deus te fortalecendo. Irmã, mas não tá fácil, irmãos. Eu costumo dizer que ninguém amadurece sorrindo. A maturidade, ela vai chegando para nossa vida mediante as lutas que a gente vai enfrentando e vencendo. Observe como é prazeroso quando você enfrenta uma dificuldade, mas você vence a ela. A sua fé é renovada. Você começa a olhar para as coisas com outros olhos. Você começa a olhar para as dificuldades que vem na tua frente, não com medo daqueles obstáculos, mas lembrando: eu venci aquela batalha, eu venci aquela dificuldade, eu venci aquela luta e eu vou vencer essa também. Você lembra quando Davi estava diante de Golias? Ele não teve medo. Por quê? Porque o Deus que havia livrado ele do urso e do leão também livraria ele das mãos de Golias. Essa era a convicção de Davi, porque Davi tinha passado por experiências. As dificuldades que Davi passou quando teve urso, quando teve leão, quando houve ali batalhas que ele precisou defender as ovelhas, era ele, meu irmão e minha irmã, sendo preparado para viver o propósito de Deus. Tudo que você está vivendo é uma preparação de Deus. É Deus te fazendo mais forte, é Deus te fazendo mais firme, é Deus te fazendo uma pessoa resiliente, que não desiste com facilidade. Quando alguém olhar para você e disser assim: que tanta força é essa que você tem? Você vai dizer: foram as dificuldades que o meu Deus me ensinou a suportar para que eu pudesse chegar até aqui. Quando eu vivi dificuldades, o meu Deus me ensinou a não murmurar, a não questionar a vontade dele, e sim perguntar para ele o que ele estava querendo me ensinar com tudo que eu estava vivendo. E foi isso que me fez ser mais forte. Toda luta na tua história é Deus te ensinando. Todo problema na sua vida é Deus te amadurecendo, porque tem tempo para tudo. Tem tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, como diz na palavra, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Ou seja, tem tempo para tudo.
Se você hoje está vivendo uma fase difícil, é porque esse é o tempo para você viver. É porque Deus está querendo te ensinar algo com ela. E se você está vivendo uma fase de alegria, aproveite. Deus também quer te ensinar algo com essa fase. Tudo na vida de um cristão é aprendizado. Se a gente, irmãos, estiver sensíveis à vontade de Deus, a gente consegue aprender com todas as coisas. Todos os dias é Deus nos ensinando a sermos mais fortes, a sermos mais firmes, a termos mais fé. É Deus trabalhando dentro de nós. Deus, irmãos, Ele não quer crente cristão, menino, menina, não com meninice, não. O apóstolo Paulo vai dizer que quando ele era menino, ele agia como um menino. Mas depois que ele passou a ser homem, ele deixou as coisas de menino. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que precisa passar por esta fase de maturidade. Deus não está te castigando, não está te desprezando. Deus não te odeia, não. Muito pelo contrário, o Senhor te ama. E é por isso que Ele diz para você, o crescimento muitas vezes vem com dores e dificuldades. As fases que você vive na sua vida são necessárias. Deus quer te ensinar algo. Quando você está apto a aprender com as fases, elas passam mais rápido, sabia disso? Os processos passam mais rápidos quando a gente é flexível à vontade de Deus e aprende com os processos que Ele permite na nossa vida. Quando a gente resolve não questionar, não murmurar, mas fazer a vontade do Senhor e agradar a Ele, mesmo quando a gente não está entendendo nada. Quando nós resolvemos obedecer à vontade de Deus, mesmo nas dificuldades, Deus olha para nós e vê que nós estamos preparados, que a gente aprendeu e Ele nos entrega a vitória. Deus não tem deserto para você a vida toda. Deus não tem vale para você a vida toda. Deus não tem angústias, dores, sofrimentos, lamentações, choros para você a vida toda, não. Muito pelo contrário, tem um tempo para tudo, como diz a palavra do Senhor. E Deus também tem tempo de sorriso e de alegria para você. Então aprenda com as dificuldades para que o tempo novo chegue para tua vida. Seja uma pessoa, meu irmão e minha irmã, que está flexível, que está apta a viver em qualquer ambiente. Seja ele um ambiente de tristeza, de alegria, seja uma pessoa que está madura o suficiente para enfrentar a vida. O Senhor está te entregando maturidade para que você possa viver os projetos que Ele determinou para a sua vida, porque Deus não vai entregar projetos, sonhos, grandes planos para pessoas imaturas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, pela maturidade que o Senhor já está entregando, meu Deus. Ah, Senhor, eu tenho certeza que pessoas sairão daqui deste vídeo, Pai, e desta palavra impactados com o Teu poder, impactados com aquilo, meu Pai, que o Senhor quer ensinar para eles. Quantos estão, meu Deus, no deserto só rodando, porque não estão flexibilizando a fazer a Tua vontade, a fazer o Teu querer, mas estão querendo endurecer a serviço, estão querendo fazer a vontade dele, a vontade dela própria, mas não adianta, Senhor. Nós precisamos entender que cada fase o Senhor nos ensina. Quanto mais a gente se endurece, mais as coisas vai piorando pra gente. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Deus amado, a termos maturidade. Nos ajude, meu Deus, a entendermos que os Teus propósitos não são os nossos e que os Teus desígnios são melhores, Pai, do que os que a gente tem pra nossa própria vida. Deus, nós precisamos entender diariamente que há fases difíceis também na vida. O Senhor não quer que a gente seja pessoas imaturas, pessoas fracas, meu Pai, fragilizadas, que não conseguem suportar os processos. Mas o Senhor quer que a gente seja filhos obedientes, que estão aptos, preparados a viver qualquer fase da vida. Porque nós temos que nos apegar a Ti, porque a nossa força não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por abrir a nossa mente e nos mostrar que para tudo tem um tempo determinado. E que cada fase nos ensina, em cada fase nos amadurece, cada fase nos faz crescer e nos faz ter mais fé na Tua presença, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo eu venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mais
Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Cada nome, cada pedido, Pai, seja visitado de maneira detalhada e sobrenatural. Que haja testemunho, resposta, Pai, para os teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor. Eu te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, cada fase está te ensinando, por isso, respeite o processo. Aqui nós vemos em Eclesiastes 3, Salomão deixou bem claro aqui que tem um tempo determinado para tudo. O tempo de sorrir vai chegar. Deus está dizendo para você, não é somente tempos de tristeza e também não é somente tempos de alegria, mas Deus, ele tem um equilíbrio para cada momento na nossa vida. Aprenda com cada fase que você vive. Que Deus te abençoe. Se você querer, recebe essa palavra em nome de Jesus e esse equilíbrio na tua vida, declare amém.